Boa noite a todas e a todos. Webinar do Industry for Her, que está com bastante carinha de podcast hoje. O Industry for Her, para quem não sabe, é um programa de capacitação de mulheres na indústria 4.0, organizado pela VDI Brasil e pela Accenture. Eu sou a Renate, sou a idealizadora do programa, trabalho como diretora na área de Industry X da Accenture e sou vice-presidente na VDI. E eu venho conversando já há algum tempo com grandes líderes femininas do Brasil que estão protagonizando a indústria 4.0, a transformação digital e a inovação. E eu tenho hoje o super prazer de dar as boas-vindas a Débora Saldanha, que é a head de inovação do Clube Atlético Mineiro. Exatamente. Olá a todos. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui falando contigo e poder ter, né, compartilhar um pouquinho de conhecimento, de aprender com vocês também, é uma honra. Ai, nossa, eu estou muito animada, já estava super ansiosa. E eu pensei da gente começar escutando um pouquinho mais quem é a Débora, né? E não só a Débora, a head de inovação, mas quem é você como mulher? Como é que você se enxerga? Como é que você se descreve? Sim. Bom, eu sou. É importante já falar de onde eu sou, né? Porque eu tô lá no Galo, em Belo Horizonte, mas eu sou curitibana e do sotaque gaúcho, como eu falo. Eu morei muito tempo em Porto Alegre, então vocês vão perceber, quem conhece, né? Sabe que meu sotaque é mais do sul. Eu sou mãe de duas meninas, sou mãe solo, vivo sozinha com elas, fui casada há muito tempo, sou separada já há uns 7 anos, mais ou menos. Então, fui para BH sozinha com elas. Aliás, o ano passado também, depois eu vou falar um pouquinho da carreira, mas elas têm me seguido aí nessa jornada aí de mudança, né? O futebol tem dessas também, da gente, né, se mudar e tal, então, mas sou sozinha com elas. Fui atleta de futebol há muito tempo atrás, comecei, então o futebol está na minha vida desde pequena. E tenho essa paixão assim por comunicação e marketing, e de 2015 para cá, e depois vou falar um pouquinho mais como isso foi na minha carreira, que a tecnologia invadiu assim minha vida através de uma comunidade de mulheres de tecnologia e através de outras frentes também que eu participei assim voluntariamente, e aí mudou a minha rota, assim, tanto de carreira quanto de muitas coisas, assim, né? De ter um olhar diferente, até pensar mais no futuro, o que vai acontecer, até pensando no futuro das minhas filhas, né? Uhum. Como que eu posso inseri-las nesse mercado, nesse mundo? Como que eu já posso ir apoiando, né, a vida delas desde já pro lado profissional, pro lado de tudo, das habilidades, enxergar nisso e poder deixá-las mais prontas, né, no mundo que a gente que é de 90, né, eu nasci em 83, mas a gente que passou por todas essas mudanças, né, que a gente, eu sempre falo assim, se eu tivesse tanto acesso à informação como eu tenho hoje, nossa, seria tão mais fácil, né? A gente olha lá atrás Teria. e fala Eu assim, sou de 83 também, olha sim. aí, olha. Nossa, eu falo, gente, seria tão mais fácil, mas claro, assim, tudo tem o seu lado bonito, o seu lado, o ônus e o bônus. Mas eu acho que esse olhar, então, da tecnologia me ajudou para muita coisa e, poxa, estar aqui, estar no Galo, né, representando o Clube Atlético Mineiro, estar aqui falando com vocês, né, nesse movimento de fomento a lideranças femininas é sensacional. Ai, que bom. Eu estou super curiosa para saber como é que você chegou ao Atlético, né? Você já falou Olha, bastante aí é, da sua paixão pelo futebol, sua paixão pela inovação, né? Enfim, como é que você chegou lá? Como é que foi a sua tá, trajetória? tá. Preciso falar só duas paixões mais que eu tenho, que quem me seguir depois, quiser acompanhar, vai ter que se acostumar. Eu sou fã de Marvel, tá? Sou, Ah, sou, sou geek, tô nessa sempre aí, então quadrinhos é comigo mesmo. E café, que eu preciso falar que café é tudo para mim. Então, caramba, podia ter avisado a gente, né? A gente ofereceu não. água. Não, mas água faz parte. Enfim, então, chegar no Clube Atlético Mineiro, olha, é uma trajetória longa, assim, mas só para dizer também, eu sou formada em marketing e relações públicas, então venho da área de comunicação, como eu falei, é uma das minhas paixões, né? E depois eu acabei fazendo MBA em negócios digitais e em marketing esportivo. Em 2012, 2013, quando eu voltei para Curitiba, eu morava no Rio Grande do Sul, quando eu voltei para Curitiba, eu decidi voltar a atuar com esporte. Eu venho muito mais do mercado, então minha trajetória sempre foi, eu passei por, antes disso, Unimed, Avis Rent a Car, muito na linha mais de marketing mesmo e comunicação, atendimento, assim, então eu vim muito mais nessa linha.
fui social media da Prefeitura de Curitiba, enfim, assim, tive vários, né, caminhos nesse mundo mais corporativo, enfim, não era tanto envolvido com esporte. Mas nunca deixei, por exemplo, de jogar, nunca deixei, né, de acompanhar. A minha mãe, e isso é um detalhe, a minha mãe que passou a paixão do esporte para mim. Meu pai não gosta de futebol, quem gosta de futebol é minha mãe. Ai, que Então, maravilhosa. isso eu sempre gosto de falar. Falo assim, olha, se não fosse minha mãe, não seria nada, né? Hoje estou aqui por conta dela. Então, é muito legal essa informação, eu acho que é legal de passar. Então, assim, mas acabei não indo para o lado do futebol. E daí, em 2013, quando eu retornei para Curitiba, logo ia ter a Copa, né, no Brasil, 2014, eu decidi voltar, assim, estudar. Já estava formada, então eu falei assim, vou ir para o lado do esporte de gestão. Acho que unir essas paixões todas que eu tenho sempre foi um sonho, né? E foi a partir de então que eu comecei a estudar então marketing esportivo, ir para o lado do esporte, comecei a fazer muitos programas, projetos voluntários, participar de comunidades voluntárias, e foi nesse momento que eu conheci o Google Business Group, que eu não sei se vocês conhecem, tem aqui, tem em São Paulo e tem em Curitiba. Curitiba era uma comunidade do Google, uma das maiores do mundo. Então, foi onde eu comecei a entrar realmente, de fato, tanto para metodologias ágeis, para entender mais da tecnologia e tudo que se fala desse mundo Google que a gente vive. E depois a Tech Ladies Brasil, que foi uma comunidade que me acolheu e que em pouco tempo eu já era líder de marketing, eu já estava à frente também dos eventos, a gente fez vários eventos, o From Lady to Ladies, eventos presenciais, eventos online, meetups, enfim, foi muito legal. Isso também foi onde deu a mudança na minha vida. Então, foi entre 2015 e 2016 que eu consegui trazer o esporte, mas também indo para a tecnologia. Foi tudo muito, assim, junto, ao mesmo espaço de tempo, assim. Que delícia! Muito legal. E de 2016 para cá que eu, de fato, comecei a atuar. Então, lá, eu sou de Curitiba, nessa época eu estava morando em Curitiba, atuei com alguns projetos pontuais no esporte, no Paraná Clube, no Clube Curitiba, em projetos também voluntários, projetos sociais, que é uma causa que eu também gosto de apoiar muito. Até que em 2018 veio uma proposta para uma startup do Rio de Janeiro, para a gente fazer um aplicativo para as quadras de tênis ali da Cidade Olímpica. Não sei se alguém conhece, lá onde teve as Olimpíadas, a gente ia coordenar as quadras e oferecer gratuitamente para a população do Rio, para quem quisesse jogar. E foi uma experiência muito legal, porque a gente não tinha um app, a gente foi assim, fez no site, foi fazendo, né, conforme ia construído o app, ia fazendo, e, enfim, a gente tinha um prazo de 3 meses para rodar o aplicativo e ter 1.000 CPFs, por exemplo, né, já tendo atuado, para ficar 2 anos lá na operação, e em 1 mês e meio a gente tinha 1.500 CPFs já. Nossa, que e aí que eu falo, sem o aplicativo, assim, tudo de uma forma muito orgânica, no site, né, no web app que a gente fala. Enfim, assim, então ali também eu vivi aquilo, né, de fato, foi uma primeira experiência em startup e foi sensacional. E aí depois veio o Londrina, que é um time do Paraná, que também aí eu fui chamada para trabalhar com eles, muito nessa área de marketing, mas pensando em inovação, porque se você for pensar em inovação, vem muito, a palavra, o termo, ou os cargos de inovação vieram, acho que, sei lá, de 2 anos para cá, talvez. Acho que de 2019 para cá. Então não se falava, mas eu acho que todo o meu trabalho sempre foi voltado a pensar diferente, voltado a pensar nessa cultura de inovação. Foi muito o que eu fazia lá. Aí isso foi indo, fui começando a dar palestras sobre esses temas, sempre, né, com um olhar de transformação digital para comunicação, para marketing, dentro do esporte e também em comunidades femininas, né, para mulheres. E até que o ano passado veio o convite para eu ir no Grêmio, né, voltar para Porto Alegre, trabalhar lá como consultora de inovação. Então, aí, de fato, como inovação no esporte, o ano passado foi meu primeiro clube que eu atuei, assim. Que bacana. E foi bem interessante. Uma cultura bem diferente, assim, em todos os sentidos, né, tanto social quanto do clube mesmo, de profissional. E aí, no meio do caminho, eu conheci o Felipe Ribe, que era um gerente de inovação do Galo. Ele saiu, foi para uma grande empresa que atua no esporte. E aí ele me ligou e falou, você viria morar em BH? E eu falei assim, olha, por que não? Mas como assim, né? Me fala mais. E ele falou, não, só preciso saber se você viria. Tá, eu acho que sim, né?
E eu não tenho família nenhuma lá, né, em BH. E um mês depois ele me ligou assim, olha, eu tô saindo do clube e eu só confio em você para deixar aqui no meu lugar, porque não tem Nossa. profissionais, e isso eu até já quero deixar esse link, não tem profissionais com essa formação de inovação, ou que tenham esse entendimento, e depois a gente pode falar mais um pouquinho o que é, de fato, trabalhar com inovação, principalmente no esporte. Não tem, são muito poucos, né? Então, aonde você vai buscar, né? Pelo menos no esporte, no futebol, a gente está sofrendo. Acaba sendo um nicho bem específico, Exato. né? A inovação no esporte, no futebol, e você ter essa vivência já. E só tinham 2 clubes que tinham, que era o Galo e o Clube Atlético Paranaense. Depois o Corinthians também implementou o setor de inovação. O Grêmio comigo não era um setor, eu era consultora, mas a ideia era que fosse criado, né? Então só tínhamos 3 profissionais na época. Aí quando ele me liga e fala isso, e ele fez projetos sensacionais, ele já estava com nome assim, e ele fala, olha, que a única pessoa que ele confiava, nossa, falei, pronto, já estou chegando em BH, já estou chegando. Estou com as malas prontas. E aí foi isso. Então, desde janeiro desse ano, estou lá em Belo Horizonte com as minhas 2 filhas, e está sendo sensacional, de verdade, está sendo muito legal. Conhecer BH, que eu não conhecia, e poder trabalhar e de fato levar o nome, né? Eu acho que ali, como gerente de inovação, que é o cargo que eu estou ali, não porque o cargo faça diferença, mas eu acho que para a mulher no esporte faz muita diferença. Então, poder levar isso, eu tenho sentido que tem feito muita diferença no mercado, de ter chamamentos para palestras, para eventos, e por mais que eu já dava muitas palestras, já atuei em muitos eventos, posicionamento é diferente. Incrível, né? É diferente. Assim, ter o olhar da mulher na inovação no futebol nossa, algo super importante para esse momento que a gente está vivendo. E já pegando o gancho, poxa, o projeto da Arena MRV é um mega projeto, é uma arena muito moderna que está chegando aí para os seus clientes e para todo mundo que quer, né, participar de eventos, e principalmente dos jogos por ali. É um projeto que já, né, vem acontecendo há alguns anos, que traz muita inovação, e eu penso muito, eu adoro, né, escutar, ler sobre o projeto, né, a gente tem como Accenture ali uma atuação interessante também com vocês acontecendo, então eu penso muito sobre algo que eu já presenciei na minha vida, né? Fiz muitos projetos em navios de cruzeiro que tinham como uma dificuldade a movimentação de pessoas, de materiais, né? O fluxo de fora para dentro, de dentro para fora do navio, principalmente o fluxo nos restaurantes, nos bares, etc. E a gente sabe que tem uma logística muito importante aqui, é algo super sério, porque você está falando de aglomeração de pessoas, né? E, por outro lado, uma oportunidade muito grande de gerar a expectativa e a experiência, né? Aliás, uma experiência incrível para quem está visitando o ambiente, né? E nisso a inovação é imprescindível, principalmente a digitalização agora ajuda muito, né? A você ter uma melhor experiência no estacionamento, na compra do ingresso, na compra dos alimentos, enfim, entre outras mil coisas. Então, eu queria te perguntar quais são algumas das inovações que vocês estão trabalhando agora que ajudam essa complexidade, né, no fluxo das pessoas, por exemplo. E, já dando spoiler, sei que essa semana saiu uma coisa bem legal também, inovadora. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Tá. Então, a Arena MRV ela já vem com esse slogan, né, de ser a arena mais tecnológica da América Latina, não só do Brasil. Então, há 2 anos atrás, quando começou a ser construída, né, enfim, a diretoria que vinha lá já vinha com esse ideal e já vinha com essa cultura de inovar e trazer tecnologia em todos os momentos possíveis. Então foi muito legal quando eu cheguei e ver que teve essa construção dos use cases, né? Então toda a jornada do fã, tanto de shows, porque daí na Arena a gente não está falando só de futebol, né? A gente está falando de shows, eventos que vão ter, também do futebol. Então foi pensado cada momento, desde que a comunicação de um evento que vai ser feito, até como que isso vai ser feito para o fã,
como que ele vai receber, vai ser via app, vai ser via rede social, onde que ele vai receber, enfim, até o momento de dizer como vai estar o trânsito, qual é o melhor caminho para ele ir, se é melhor ele ir de ônibus, se ele for de ônibus por onde, se ele vai chegar, onde vai ser o acesso, né? Se está fechado uma rua, como que a gente vai comunicar que está fechado e vai mudar, enfim, até lá dentro, onde ele vai poder, se ele vai poder comprar um lanche, vai receber na cadeira dele, né? Ou não, qual vai ser o deslocamento, o tempo de deslocamento, tudo a gente está. Eles já vinham com essa ideia de pensar, né, as estratégias, e quando eu cheguei. E isso tudo até o final, até o final dele chegar em casa e ele receber uma pesquisa de satisfação, sei lá, um NFT, né? Que aí já é mais a minha área, isso eles não estavam pensando ainda, é isso que eu estou agregando. Boa, mas boa. Um colecionável agradecendo que ele esteve presente e tal, enfim. Então, eles já estavam mapeando essa jornada, e quando me foi apresentado, e quando eu cheguei, teve uma mudança muito grande, porque antes era Arena MRV, era uma diretoria, um CEO, e Galo, né, do Clube Atlético Mineiro, era outra diretoria. E depois que eu cheguei, um mês depois mudou, é tudo a mesma coisa. E eu achei isso muito legal, porque facilita. É tudo uma mesma coisa, são os mesmos diretores, são os mesmos, né, investidores, as mesmas pessoas que estão ali. Eu acho que foi muito legal essa fusão, até para a cultura de inovação, né? Essa cultura tecnológica que a Arena traz, isso, respira isso, trazer para dentro do clube é muito importante. A gente pena ainda um pouquinho nisso no futebol, então acho que isso é sensacional. E aí disso que veio o diretor de tecnologia da Arena MRV, é o meu diretor hoje, e inclusive a área de inovação do clube mudou. A área de inovação ficava na diretoria de negócios, então era estritamente para pensar em gerar novas receitas. O que eu ainda sigo fazendo, porque futebol a gente tem que pensar a receita todo dia, você tem que dormir pensando, né, em gerar novas receitas, acordar e dormir pensando nisso. Porém, com a nova diretoria, eles entenderam, e eu também tinha muito essa pegada de cultura, eu gosto de falar disso, e eu sempre pensava no Grêmio, a gente tinha um pouco disso, de levar a inovação para todo o clube, né? De ajudar com novas tecnologias, trazer novas startups para todo o clube, jurídico, financeiro, RH. Então, quando se uniu as diretorias, o entendimento foi esse. Então, eu saí da área de negócios e estou na área de tecnologia e informação, né, apoiando o clube, e a gente tem feito, trazido ainda, não tem muita coisa sendo falada, porque tem uma camada de tecnologia ainda que é muito assim, que não chega ao torcedor, né, não chega ao fã, é muito interna, mas que de alguma forma vai levar para ele o melhor. Mais estrutural, né? Mais estrutural, mas ainda tem coisas que vão chegar, assim, que são bem legais. Então, esse é o primeiro momento. E aí, quando eu vi tudo isso, e unindo as diretorias, então, o Super App da Arena passou para mim, né? Então, a gente está coordenando junto com a Accenture, e está sendo muito legal, assim, estou ficando muito feliz de ver cada momento que a gente está pensando, né? A gamificação, tudo, assim, é muito legal esse processo. A parte de esportes, então vai ter uma game house, vai ter um ambiente até de repente pensar no centro de treinamento de esportes, né? A gente tem uma comunidade lá que precisa, também tem esse entendimento com a prefeitura de ter projetos sociais lá, então eu já penso em levar isso para esportes também, que é para atingir uma galera nova, que talvez não seja tão ligada ao futebol, né? Mas de repente tem um pai que é atleticano, tem um avô que é atleticano, então de repente ter uma equipe que joga Free Fire, que joga LOL, que joga FIFA, enfim, esses jogos, e de repente ele possa voltar a ter esse amor, né? Ou trazer esse amor do Galo em outras frentes. Então, que bacana. Tá sendo muito legal. Então a Arena tem muita coisa, nossa, eu nem sei citar, tem muita coisa legal que vai vir, não só da tecnologia, mas na área de inovação e na área, e principalmente pensando no engajamento e na experiência do fã. Acho que esse vai ser o mundo ideal que a gente quer fazer lá. Ai, que gostoso. Essa semana você postou alguma coisa, né, que vocês lançaram? Sim, essa semana a gente fez vai ser feito o documentário do Reinaldo, que é o ídolo do clube, né, o maior ídolo. E esse documentário, ele é quase como um crowdfunding, mas ele é tokenizado, ele é em blockchain. Então é o primeiro passo que a gente está dando. O ano passado já teve muitos projetos do Galo em termos de blockchain, NFTs, assim, mas muito soltos, assim. Então, esse ano a gente está tentando começar a comunidade mesmo de quem gosta de Web3, quem gosta de falar de criptomoedas, blockchain, todo esse universo. Então, a gente está começando esse espaço. Então, essa semana foi lançada, terça-feira, o documentário do Reinaldo, onde o torcedor pode ser investidor.
Então, ele compra cotas, né? E tudo que for que entrar de investimento, de parcerias, de uma possível venda depois para Netflix, para HBO, enfim, onde for, ele vai ganhar junto. E não só isso, porque cada NFT que ele compra lá a cota, é o NFT que ele está garantindo, e cada NFT tem uma experiência. Então, ele vai poder ir numa van até o set de filmagem com o Reinaldo junto, ele vai poder tomar um café da manhã antes também da filmagem com outros ídolos do Reinaldo Demais. junto. É muito legal, é muito diferente. Super legal. E o legal da blockchain, as pessoas falam, mas poderia ser uma vaquinha online, né? Como antigamente a gente, né, era mais acostumado, um crowdfunding, enfim. Mas é que a blockchain, ela te permite outras questões de autenticidade, de pertencimento, de depois ele comprou e de repente ele quer revender, ele pode revender no mercado, né, secundário que a gente chama, e aí todo mundo ganha, o clube ganha, o Reinaldo ganha, ele ganha. Então, assim, tem outras características muito legais nesse sentido, e isso já foi assim, um salto muito legal, está tendo uma repercussão muito boa, e a gente fica muito feliz. É só um primeiro projeto aí que a gente lançou. Eu adorei, porque foi comunicado de um jeito fácil, né, para as pessoas entenderem, porque é novo, exato, né? Algo exato. Que as pessoas, poxa, o que é isso, né? Então eu gostei muito, vale conferir, né? Quem tiver curioso. No seu perfil do Atlético, né? Tá tudo ali tá já. Tudo lá. Foi feita uma live, né, com o Reinaldo na terça-feira. E justamente, como tu falou, a gente fez para explicar, tem um aplicativo que tem que ser baixado para as pessoas poderem comprar essas cotas. Tem o site, posso deixar o site só para quem claro. quiser? É reidogalo.com.br, www.reidogalo.com.br. Lá tem tudo explicado, tem o WhatsApp para as pessoas que quiserem tirar dúvidas, é bem legal. Ai, que demais. Eu vou voltar para um tema que você estava falando agora, que é o posicionamento da mulher, né, dentro do esporte, dentro do futebol, e acho super pertinente a gente conversar aqui sobre o protagonismo feminino no futebol. Como é que você está vendo esse movimento agora? Porque é um ambiente mais machista, bem dominado pelos homens. Então, como é que você enxerga o protagonismo feminino dentro e fora do campo? Tá. Eu acho, a gente vem levantando uma bandeira, assim, da mulher no futebol, tanto de atletas quanto, eu digo sempre que a comunicação, o jornalismo abriu mais portas, porque a gente vê cada vez mais apresentadoras de televisão, mais repórteres, mulheres, né? Então, acho que elas estão sendo a linha de frente, claro, junto das equipes de futebol feminino, né? Então, das atletas e tudo mais. Então, isso está sendo muito importante. Mas ainda é uma luta muito grande. Então, assim, isso se intensificou, acho que de 2018 para cá que eu vejo que se fala mais nisso, nessa luta por esse protagonismo, né? Porque agora a gente está começando a ver mais lideranças, e eu digo assim, no futebol, eu sou a única mulher que atua com inovação no Brasil, né? E realmente num cargo, apesar, como eu falei, são poucos os cargos, mas mesmo na frente de marketing, à frente de comunicação, são muito poucas mulheres que a gente vê nesses cargos, ou mesmo diretoras, você quase não vê, né? Conselho, o futebol tem muito conselho, né? A parte de questão de ter os torcedores que são conselheiros e tal, você não vê quase mulher. Então, eu acho que a gente está muito aquém ainda, muito atrás do que lá fora a gente vê como um protagonismo feminino no esporte. Mas a gente está caminhando. Eu posso dizer assim que eu tive sorte, talvez, não sei, mas tanto no Grêmio quanto aqui no Atlético Mineiro, eu não tenho muito problema com isso, não, assim. Foram dois problemas muito pontuais em cada um dos clubes. No Atlético até nem tive, para ser bem sincero, assim. Mas no Grêmio foi um problema muito pontual com uma pessoa. Então, assim, num clube, num ambiente, sei lá, de mais de 200 pessoas, foi uma situação que né, nem, assim, que foi resolvida e enfim, passamos por cima, enfim. Mas o clube em si lá tem muitas mulheres. No Atlético Mineiro também, são muitas mulheres trabalhando, tem bastante gerente, no Grêmio também. Então, eu acho que eu tive talvez sorte de falar que eu trabalhei em ambientes que já são mais voltados para essa cultura de ter a mulher, de tentar trazer a mulher, né, ao protagonismo, ajudar a fomentar isso. Mas não é a gente não posso dizer, acho que, sei lá, eu faço parte de 10% do que a gente vê, né, no mercado. O futebol ainda é muito machista, é muito
como eu Como falei. em muitas indústrias, Muitas né, indústrias, que a gente conhece por aí. exato. E assim, cada vez, infelizmente, a gente há pouco teve né, a questão de assédio, de torcedor achar que pode chegar e beijar uma apresentadora de TV, a gente Sim, teve há nossa, pouco tempo. aconteceu semana Então, passada, assim, acho. Uhum. infelizmente, né, essa luta, e eu acho que não é só no futebol, né, eu acho que isso a gente vê em todos os ambientes, eu acho que a gente luta ainda por essa questão, né, de ser ouvida, de poder, de não precisar, e no futebol a gente tem só um problema que, assim, às vezes as pessoas, eu gosto muito de falar de futebol mesmo, de tática, de jogo, como eu fui atleta, então eu gosto, né, nossa, eu assisto o jogo. Se eu pudesse passar o final de semana inteiro assistindo jogo de futebol, eu gosto muito de assistir os jogos da Europa, Premier League, enfim, quem acompanha sabe. Então eu gosto de debater isso. Só que acho que o problema maior no futebol é isso. Mas será que ela entende de futebol mesmo? Assim, quando as pessoas não sabem que você gosta, que você entende, acho que elas. Não, você é profissional, mas até certo ponto, né? O futebol deixa com a gente que a gente faz, que a gente entende, sabe? Nunca chegaram a me falar exatamente isso agora, nos últimos tempos. Teve um ano, em 2017, quando dei uma entrevista numa rádio, e era para falar de futebol mesmo, comentar jogo e tal. Eu lembro. E aí tem esse outro lado que eu quero só comentar rapidinho, para não abordar muito esse assunto, porque aí teria que falar só disso, talvez, num momento. Teve uma ligação assim, ao vivo na rádio. Ela só pode ser sapatão para saber tanto de futebol. É mesmo? Aham. E aí, assim, e se for? Qual é o problema, né? Não sou, né? Mas assim, e se fosse? Tipo, assim, sabe comentários? Comentário Assim? Então, desnecessário. porque parece que a mulher não pode saber de futebol. Então, assim, isso é muito, algo que diariamente você convive, não em grau tão forte como esse hoje em dia, eu acho que nem tanto. Pelo menos eu não vivo tanto isso, mas eu sei que 80% das mulheres que trabalham, principalmente quem está na linha de frente da comunicação, convive com isso, assim, ela não sabe de futebol. Então, eu acho que a gente precisa lutar mais por esse protagonismo no futebol, sabe? Eu acho que eu vejo na tecnologia muitos programas, muitas comunidades, então... Eu ia te perguntar agora se você conhece ou se você participa de algumas comunidades mais voltadas ao futebol, que fomentam o protagonismo feminino, enfim, o que existe? Assim, seja para dentro do campo, ou enfim, o que tem ali de coisas legais acontecendo agora, ou se existe um espaço ainda para que isso seja formado, né? Porque... Não, tem muito espaço. Tem algumas... tem uma profissional que é uma grande amiga minha que eu conheço. Aliás, tem algumas amigas que eu posso dizer que são grandes profissionais e que estão lutando por esse protagonismo. Uma delas é Júlia Vergueiro, não sei se vocês conhecem, recomendo, ela é aqui de São Paulo. Ela é fundadora da Nossa Arena, não sei se, né, quem não conhece, busca. É um ambiente exclusivo para mulheres que querem jogar, querem passar o dia, querem passar o final de semana. Então, claro, vai homens, não tem problema, mas é exclusivo para um ambiente feminino, né, para que elas se sintam em casa, não, sabe, se sintam acolhidas, não tem esse tipo de problema, né, de às vezes ir jogar bola e não poder, porque, né, os homens terminou o horário deles e a gente quer jogar, eles ficam lá batendo bola porque, sabe, aquelas coisas assim. Então foi criado, é muito legal, a Nike está apoiando esse projeto, a Vivo está apoiando esse projeto, então assim, isso que é legal, você começa a ver marcas também apoiando. Eu nem sei se eu poderia estar falando o nome das marcas aqui, mas é que eu acho que é importante ressaltar. Tem outros projetos, outras marcas apoiando a seleção brasileira. Exemplos, né? São exemplos. Mas, então tem a Júlia, tem a Esportes Dela, que é uma comunidade de uma grande amiga, Juliana, que é aqui de São Paulo também, que fala muito também desse protagonismo. O foco dela é só falar desses protagonismos, e não só no futebol, no esportes como um todo. O que também, né, é interessante, porque eu acho que o esporte como um todo sofre, né? A mulher de qualquer do vôlei, do basquete, qualquer, ela sofre, ela tem um peso, a não ser quando é tido como um esporte feminino, que também você já coloca, poxa, mas como assim, né? Você vê, são muitos paradigmas que a gente tem que quebrar e muitas falas. São muitos paradigmas, muitos recortes aí. Muitos recortes, mas tem ainda, comunidades mesmo, tem as mulheres do esporte, que eu sei que é grande, a própria comunidade de mulheres do Brasil, que tem uma ala específica para esporte, mas são poucos, eu acho que a gente podia ver mais, assim, talvez mais locais, sabe? Eu acho que isso eu sinto falta. Lá no Rio Grande do Sul eu sentia falta um pouco, eu até estava para fomentar uma comunidade assim, mas aí logo eu vim para cá, né, para BH, mas lá também sinto falta. Então, em Curitiba, a gente estava tentando fomentar
Eu participei de Rainhas do Drible, mas lá é só para falar de futebol mesmo, mas é uma comunidade, são jornalistas, mulheres que escrevem e comentam sobre futebol. E a gente fez alguns eventos lá para tentar fomentar isso. Então, assim, tem algumas poucas, mas de fato que, né, assim, de mais tempo, eu te dizer que não conheço. Assim, não Fica a dica, então, para as meninas do Industry for Her, que tiverem boas ideias. Exatamente. Tem espaço para protagonizar. É verdade. Bom, eu queria voltar um pouquinho para a carreira, porque muitas das nossas meninas estão no estágio ainda inicial de carreira, né? A gente está num momento também muito dinâmico de aprendizado, poxa, transformação digital, inovação e um monte de projeto, e a pessoa fica, o que será que eu tenho que estudar? Será que eu foco, né, em Analytics? Será que agora eu estudo sobre Web3? O que eu vou fazer? Então, eu queria te perguntar, aí pela sua experiência em inovação, o que você acha que são os skills importantes realmente? É saber sobre tudo? É saber sobre algo específico? São soft skills? O que vem na sua cabeça assim de dica que você pode deixar com elas assim para tirar um pouco dessa ansiedade, né, Sim. preciso saber tudo e ao mesmo tempo conseguir focar em algo que possa trazer um desenvolvimento bacana para elas? Eu acho que as soft skills, né, as chamadas aí, estão falando tanto das soft skills, eu acho que ela é importante, e principalmente porque ela, você falando assim, por exemplo, em termos de proatividade, flexibilidade, essa flexibilidade de você entender que de repente né, você está estudando alguma coisa que de repente se não pode deixar de olhar um pouquinho lá, eu acho que são vários aí que a gente poderia abordar. Mas o que tu falou é muito importante no sentido assim, eu tenho que focar em alguma coisa, né, agora. Por exemplo, eu vim sempre na área de marketing e comunicação, mas sempre o meu trabalho sempre foi com experiência, engajamento do fã, do torcedor, né, enfim, do cliente, enfim, do público. E isso sempre me levou a pensar em dados, né? Então, sempre. Bom, pensar em dados acho que é a primeira coisa. Você tem que pensar em buscar dados, né? Sem dados hoje a gente não faz nada. Principalmente quem trabalha com esporte, futebol, com a experiência e engajamento do fã. Então, acho que esse pensar numa parte analítica, né, de entendimento dos projetos, de dados, como que você pode trazer isso, como você pode captar isso, que mais é tanta coisa, você tentar a questão da autonomia, de você. Autonomia e proatividade, acho que andam em conjunto, mas eu acho que é algo que falta, ou que a gente tem que tentar sempre entender como que a gente pode buscar essa autonomia, mas ao mesmo tempo, até onde eu realmente tenho autonomia para tomar decisão, mas eu tenho a proatividade de fazer algumas coisas. Tem uma linha tênue ali, né? Mas eu acho que é algo importante, sabe? Que mais? Eu acho que esse olhar crítico, né? Hoje em dia, a gente tem, para a inovação, principalmente, eu falo que inovação é você equilibrar estratégia, oportunidade e risco. Sempre falo isso. E gerar valor, né? Que tudo isso gerando valor. Então, por quê? Porque você tem uma oportunidade, a Web3, quem gosta de NFTs, esse mundo de metaverso, vai para esse mundo. Mas fica nele, porque é muita coisa. Se você quiser pensar o resto, é muita coisa. E a gente está precisando, estamos carentes disso, assim. Até porque é algo muito novo, né? Nem tem como dizer que existem especialistas nisso, assim, é difícil. Mas, por exemplo, se você vai para esse lado, até perdi a linha de raciocínio agora, porque eu estava falando dessa questão da NFT e me perdi agora. Mas da estratégia do risco. A oportunidade que a gente tem agora com Web3, por exemplo, como é que é um risco muito grande. Criptomoedas hoje a gente não sabe, né? Tá caindo, estamos no inverno cripto, por exemplo. Não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas é só buscar, coloca inverno cripto no Google, vocês vão ver o que se trata. Então, assim, é um risco, porque justamente ninguém sabe direito. É super novo. É super novo. Então, como é que eu alinho a oportunidade de estar no mercado com esse risco e qual estratégia eu vou usar? Então, quando você alinha tudo isso para gerar valor, você está inovando. Eu penso nisso, assim. Então, esse olhar crítico de você pensar sempre no risco, que não te deixe paralisado, né? E aí que eu falo de você ter a proatividade ou uma autonomia também de decisão, pensando nas oportunidades que tem, tendências, você está sempre atento à tendência, a questão de você estar se atualizando, acho que isso para qualquer profissional,
tem que se atualizar todo dia, você tem que estar buscando ler 3 artigos todo dia, pelo menos, ou ler notícias de tudo, não é só... Eu busco muito insight em agronegócios, muito, eu acho que é muito legal. Fórmula 1, no esporte, Fórmula 1, não precisa nem falar de basquete, né, e futebol americano, mas a Fórmula 1 e o surf traz muito aprendizado para mim, assim, eu tive que aprender muito, nem gostava tanto. O surf, a Fórmula 1 eu adoro desde pequena, mas o surf eu não era muito fã, então eu tenho acompanhado porque se renovou, tá trazendo, né, traz muitos insights. Então, quando você vai fora do teu core business, isso acho que é uma das dicas que eu deixo para a vida, assim, porque você não pode ficar assim só no teu mundinho, porque, por exemplo, se eu ficasse no mundinho do esporte, quais são os clubes que estão de fato inovando? É muito pouco. Você vai olhar um pouco para fora do Brasil, você vai olhar para fora, mas e acabou. aí? Mesmo para fora, né? Teve muito clube fora do Brasil que investiu em cripto ou em plataformas de NFTs que foram patrocinadoras e que tiveram que cancelar contrato porque quebrou, fechou, não pagou o que precisava, enfim. E aí? Barcelona, clubes grandes, né? Então, eu tenho que olhar para fora, porque qual é o movimento fora? Então, esse olhar, essa análise crítica, acho que isso é algo muito forte. E falando de inovação mesmo, é não ter o medo de errar, né? Eu não sei qual é a soft skill dessa, agora estou tentando pensar qual que seria. Porque a gente não pode, e no futebol especificamente, eu tenho muito problema com com risco, isso. né? Você... E no futebol, o imediatismo... Eu tenho 2 problemas. O imediatismo, eu preciso para ontem, preciso de dinheiro para ontem, preciso ganhar hoje, eu preciso, né? Aquele retorno dentro de campo é a mesma cobrança fora de campo. Então, esse imediatismo, ele é um problema. Porque se eu penso na arena, eu estou pensando em criar uma bilheteria que vai estar em blockchain, que vai dar NFTs para quem for ao show, quem for ao jogo. Como é que eu consigo segurar o clube e falar assim, calma, gente, eu preciso lançar isso, né, pro ano que vem e tal, mas mas a gente precisa lançar agora alguma coisa, alguma coleção, e precisa, calma, gente, eu preciso estar alinhado, eu preciso estar plugado com aquilo lá, que está plugado com o esportes, né, com uma camisa que vai estar, que é um NFT lá numa skin de jogo, que vai estar no metaverso daqui a pouco, então, assim, esse olhar, por isso que eu falo essa análise, né, mais do todo, né, de você saber olhar, e não ter o medo de errar, e não ter o medo de quebrar esse paradigma do imediatismo, né, de que você não pode testar. Então, acho que no esporte eu tenho muito esse problema, assim, de, não, a gente não pode errar porque vai sair na mídia, porque não sei o quê, não, mas eu preciso testar. Preciso testar, criar um MVP rápido, ver, errar, consertar e fazer. O medo de errar está enraizado, tá enraizado, né? Em muitas então, corporações. Assim, são muitas coisas, eu nem sei se eu dei dicas muito importantes, mas acho que são essas questões de você ter análise para dados, pensar muito na entrega de experiência, pensar, a personalização hoje vem muito forte, então, assim, como que eu consigo a customização, né, de tudo? Então, tem muitas coisas nessa linha, assim, que você consegue... que é o olhar para a experiência, exato, né? Para quem está consumindo. Exato. Muito bacana. Você pude deixar algumas dicas, acho que seriam essas. Várias, acho que tem muitos insights aí. E eu recebi aqui várias perguntas para você. Eu já vou partir para as perguntas das meninas que mandaram aqui para gente. Tem a primeira aqui da Caterina. Você acha que as arenas já existentes poderão no futuro implementar algo do projeto da MRV? Ou seja, é possível exportar algumas ideias para estádios que já estão abertos? Então, eu acho que depende do tipo de tecnologia que algumas arenas têm. Algumas que eu conheço, eu sei que sim, que já poderão, de repente, replicar, né? Mas, claro, como eu falei, vai depender muito, por exemplo, sei lá, reconhecimento facial, né? Será que tem? Não vai ter? A gente, a princípio, é para ter já funcionando quando for lançado. Tem algumas coisas que elas vão ser lançadas aos poucos, justamente porque a gente vai começar a fazer testes com grupos menores, com quem vai estar numa determinada camada do estádio. Então, assim, mas muito do que a gente vai fazer, a gente pensa justamente nisso, assim, do fomento do mercado. Né? De como que as outras arenas poderão. Inclusive, só para dar um spoiler rápido, a gente lançou o Manto da Massa esse ano, que é uma camisa diferente, né? Que não é de jogo, mas é uma camisa que o torcedor mesmo cria,
Então, é Ai, que votado, é muito demais. legal. Designers atleticanos desenham, é colocado a votação, a torcida escolhe lá os 13, aí os 13 vêm para o clube, né, por uma comissão define, aliás, a comissão define quem são os 13 e vai para a torcida escolhe dos 13 quem é o ganhador. Inclusive, a gente fez a live de divulgação em realidade aumentada. Quem não viu, procura no meu Olha LinkedIn, só. foi toda em realidade, toda não, mas a maioria a divulgação da escolhida foi em realidade aumentada, foi muito legal. Lá na arena, dentro da arena, assim, ela praticamente ainda não estava, né? Tão como está hoje, mas foi muito legal, foi sensacional. E então, esse manto, ele vem com a tecnologia NFC, vem com chip, que além de eu colocar, poder fazer check-in, a gente vai ter várias coisas nesse chip que a gente quer fazer. A ideia é que para o futuro a pessoa possa entrar, acessar o estádio com esse chip. Tem um estádio, alguns estádios, eu sei que tem um clube no Brasil só que já consegue fazer isso de acessar com esse NFC. Mas a ideia é que ela possa acessar no mundo, eu não estou nem pensando só no Brasil, no mundo, com esse NFC, os estádios, e que isso vai ficando na memória da camisa, nesse chip, sabe? Ai, que Quando você fala em demais. camisa de futebol, é um manto, né? A gente fala o manto da massa, é um manto sagrado que a gente fala. Então, a ideia é que esse manto é passado de geração por geração. Então, assim, que tudo fique registrado nesse NFC, né? Essa é uma das ideias. E a Nossa, gente que acha que isso pode ideia ser replicado. incrível. É bem legal. Então, Nossa, tem mexe outros. muito com o emocional, né? Muito, é paixão, né? Futebol é isso, então emoção, paixão, essa questão de passar de geração para geração. Então tem muito do que vem na tecnologia da Arena que sim, a ideia é que possa ser replicado pelos outros clubes, com certeza. Demais. Tem perguntinha da Cleide aqui. Queria saber se você trabalha também com projetos de inovação específicos para o departamento de futebol. Sim, sim e não. Vamos por partes. Na verdade, sim e não, porque é o seguinte, até agora nem tanto, eu não estava atuando tanto com os projetos de futebol, mas como agora a área foi a partir de julho, especificamente, que eu passei a atuar para o clube inteiro, digamos assim, como sair da área de negócio. Mas desde o começo do ano eu tinha essa proximidade com o futebol, acho que porque eu gosto e por alguns projetos que a gente faz, por exemplo, a gente tem a realidade aumentada no aplicativo, né? Que você vai lá, escolhe qual atleta você quer, você mira o celular, que é a coisa mais simples, né? Aí você coloca ali, filma como se ele estivesse do seu lado, você pode filmar e depois compartilhar nas redes sociais. Para fazer isso, eu tive que ir até lá. A gente tem o Media Day, onde os atletas tiram fotos para redes sociais, para tudo, e aí a gente faz isso também num ambiente que a gente possa transformar em realidade aumentada. Então, isso já foi me aproximando de lá. E como eu já tinha esse olhar, e lá no Grêmio também eu tive muita consulta, e lá no Grêmio o primeiro departamento que me acionou foi o de futebol, então foi muito legal, que quando eu fui apresentado para todos os setores, o primeiro, quando eu saí do palco, assim, ele, vem cá, preciso de você, preciso conversar. Para falar de novas tecnologias, né, novas aplicações que poderia ajudar. Sim. Então, como eu já vinha com algumas startups que eu tinha conversado, algumas ferramentas, eu já estava com isso meio na manga para tentar trazer. Mas eu primeiro preciso entender o que o clube tem, né? Então, eu falei que sim e não, porque a partir de semana que vem, sim, eu vou ter uma conversa com o departamento de futebol, com o diretor, embora já tive algumas, mas para entender o que a gente pode, o que eles precisam, qual a necessidade deles, e o que eu já tenho tido de conversa que de repente possa fazer sentido ou não. Então, a ideia é que sim, a gente possa colaborar em atuar e que a gente possa oferecer o melhor para que a equipe tenha o melhor resultado em campo, né? Acho que esse é o papel. Nossa, isso é demais, hein? Os demais clubes que fiquem espertos, então. Tem uma pergunta aqui da Rosane. Para você, qual é a sensação de ganhar voz e mantê-la no ambiente majoritariamente masculino? Olha, eu me sinto honrada, assim, de poder, né, representar tantas mulheres, e assim, eu recebo muito, não vou dizer todo dia, mas toda semana tem uma mensagem de alguém que, poxa, quero um dia chegar a teu cargo, ou a ser, você me representa, e às vezes a gente não se dá conta, né, você é minha inspiração, assim, então, às vezes a gente fica, não vou mentir, assim, tem dias que não é fácil, não pelo fato de ser mulher, mas tem dias que, nossa, a gente fica, ainda mais eu sozinha com as meninas em BH, então bate saudade da família, né, de amigos, e essa questão de você não poder errar é muito forte, então você tem que, ao máximo, tentar fazer dar certo. Então, tem dias assim que, nossa, dá vontade de desistir. Mas quando você vê esse retorno, dá nossa, uma força, né? Dá uma força Impressionante. incrível. Dá uma força incrível. Você fala assim, não é mais só
por mim, Exato, não é né? mais Eu só por estou mim. fazendo por Exato, elas, pelas próximas que exato. estão por vir. Exato, então acho que é muito isso. Então eu me sinto muito feliz, assim, sempre foi algo, como eu participei de outras comunidades, eu quero até estar mais ativa nisso, porque não é só pelo cargo eu estar palestrando e que já, claro, já dá já tenho essa voz, mas eu queria de fato ser mais, assim, eu acho que eu posso ajudar de uma forma melhor, sabe? Ainda tô pensando, tô estruturando como fazer isso, mas eu fico muito feliz, poxa, é sensacional. Ai, que incrível. Você realmente é inspiradora demais. Ah, Tenho obrigada. certeza que agora, assim, depois dessa conversa aqui, você vai ter várias outras mensagens chegando aí para você. Pergunta da Júlia. Onde e como você cria sua rede de apoio nesse ambiente masculino? Você já falou um Olha, pouquinho, né, de algumas das suas amigas que atuam aí é, no ramo, mas da onde é, você pega um pouco dessa força? então, eu acho que ali, eu acho que no próprio clube, né? Eu acho que as mulheres que atuam nesse meio, acho que cada uma sabe, assim. Embora a gente não pode ser hipócrita também de dizer que não tem aquelas mulheres que às vezes são mais machistas que, né? Não vou dizer que não. Acontece. Acontece, Infelizmente ainda infelizmente acontece. É. acontece. Mas ali no clube eu fui muito bem acolhida, nos dois. Como eu falei, eu acho que tive muita sorte, assim. Em BH, como eu não tenho família, eles sabem, né? Então, assim, a acolhida que eu tive foi muito grande nesse sentido também. De, poxa, vamos lá. E o Atlético Mineiro tem dois clubes sociais, então acho que isso facilitou também. Então, vamos lá no clube, né? Vamos lá comemorar. A Páscoa eu passei no clube com o pessoal do clube, então as meninas, né, sempre em frente, sempre me chamando. Então, acho que a rede de apoio nesse sentido, tanto com quem está à frente de outros projetos, que é necessário, quanto às próprias mulheres do clube ali, de poder, né? Por exemplo, eu recém cheguei em BH, eu precisava de tudo, né? Um mecânico, uma podóloga para minha filha, que precisa de uma fono, né, médico, pediatra, enfim, tudo que você precisa. Como é que você faz, né? Nunca, não conheço ninguém. Então, acho que até nesse sentido uma rede de apoio é necessária, né? Não só para Uhum. você se fortalecer como profissional, mas e eu vou te dizer assim, ó, os meus dois diretores, que eu falo que eu tive diretor de negócio e diretor de tecnologia, os dois são Leandro, ainda por coincidência, eles são sensacionais, assim, são caras muito do bem, muito humanos, sabe? E eu vejo que no Atlético mesmo, e eu não estou puxando sardinha, não, gente, tá? Vocês podem falar com os funcionários lá para saber, com os colaboradores para saber. Tem muita gente legal nesse sentido, de ser muito humano, sabe? Então, eu acho que posso contar muito com eles também, assim. Ai, que bacana. Eu sempre falo, né, que a partir do momento que a gente começa a criar essa rede, né, de mulheres, primeiro, acho que tem uma força que a gente nem imagina, né? E segundo, a gente começa a criar mais empatia entre as mulheres também, porque a gente começa a se identificar, poxa, ela também passou por isso, né? Isso, A gente começa a julgar menos e se ajudar muito mais. A gente exato. percebe isso muito no Industry for Her, que era para ter sido um programa mais, né? A ideia era focar no desenvolvimento das mulheres, mas eu acho que essa conexão que a gente cria, ela é muito mais forte do que isso. Então, Sim, às vezes as pessoas falam, poxa, os homens têm que fazer parte. Tem, né? E que bom, né? Que a gente tem alguns bons exemplos exato. próximos, né? Que apoiam. Mas ter as redes de mulheres, assim, se ajudando, isso também eu acho que é essencial para a gente Sim, conseguir realmente fazer mudanças e puxando as próximas, inspirando, se sim, ajudando, né? E sim, acabando com qualquer tipo de competitividade que possa existir, né? com certeza, com certeza. Muito bom. O que mais que a gente tem aqui? Já tô recebendo muita pergunta, viu, Que gente? Só bom. tem, só tem mais alguns minutinhos, eu vou aqui na ordem. Tem pergunta da Janaína. Como fazer uma transição de carreira? Que dicas vocês podem dar? Exemplo para mulheres da indústria. Olha, eu vou falar mais da transição de carreira, de repente, talvez tu pode abordar mais o outro lado, mas como eu fiz uma transição, né? Porque eu era muito mais no mercado em marketing de comunicação, atendimento, enfim, e chegar até o esporte, eu tive que fazer essa transição e até a tecnologia e inovação. Mas eu sempre participei muito, acho que a primeira base que eu sempre gosto de falar, projetos voluntários. Claro que no mundo cada vez mais difícil em termos economicamente falando, né? Em termos econômicos, está tudo tão caro, precisamos ganhar dinheiro e tal, mas se você puder, enquanto você está onde você está, enfim,
além de você buscar se atualizar, buscar conhecimento, você poder participar de projetos de fato voluntários, até porque, assim, às vezes a gente gosta de uma coisa. Eu até comentei aqui antes da gente começar que eu atuei com jornalismo esportivo, né? E eu achei que a minha vida ia ser. Eu queria ser jornalismo. Na época eu falei, não, botei na minha cabeça que eu queria ser jornalista esportivo, queria comentar jogo. Eu cheguei a comentar jogos de futebol em rádio. Mas aí eu comecei a ver que não era aquilo, sabe? Então, assim, eu acho que só você testando. Você vai conseguir saber. Então, acho que até essa transição de carreira você já tem que avaliar assim, tá, mas será que eu gosto? Se aprofundar no assunto, numa leitura, ler um pouco mais, entender tudo que aquilo vai impactar, onde você vai atuar, e de fato tentar praticar. E aí eu acho que você se voluntariar em alguns projetos é muito legal, né? Acho que é um primeiro ponto, assim, que eu sempre falo, para você testar se realmente é isso que você quer. E depois da transição, na minha vida, nunca deixei para trás e nunca deixei de falar o que eu fiz, assim, tanto no esporte quanto nas outras. Nunca, quando eu cheguei no Grêmio, que bagagem que eu tinha projetos pontuais. Não tinha uma longa carreira para o Grêmio poder me aceitar como consultora de inovação, né? E nem existia ainda, nem tinha um curso de inovação, né? Que, assim, aliás, eu fiz um curso que é inovação é novo marketing. Era isso até que eu ia falar depois. Porque eu falei, minha carreira sempre foi marketing, e aí eu vim para inovação. E aí eu cheguei a esse curso, inovação é novo marketing. Eu achei sensacional. Porque, de certa forma, quando você fala em pensar em inovar para novas receitas, você pensar em um marketing. É marketing, né, que você tem que fazer. Mas aí o que fez, de repente, o Grêmio, na minha visão, aceitar eu tive que fazer uma proposta, fazer um projeto, obviamente, né? Passei por um processo seletivo, não foi do nada, né? Eu acho que o que fez ele aceitar e bancar minha ida para lá foi tudo que eu vivi, não deixar de falar do que eu vivi. Então, assim, eu atuei em startup, eu fiz isso, fiz aquilo, mas de uma forma assim, estudei, fiz os cursos, né? Os projetos voluntários sempre estão no meu currículo, nunca deixei de colocar, porque eu acho que é importante ter essa visão, né? Então, acho que essa transição assim, é você se preparar, entender que é aquilo que você quer, se preparar, buscar esse conhecimento e aos pouquinhos você tentar, até economicamente falando também, acho que não vai fazer loucura, né, gente? Pelo amor de Deus, ainda mais no mundo como está hoje. Mas eu diria isso, assim, agora para a indústria exatamente, como eu estou há muito tempo já no futebol, eu não sei te dizer se tem alguma diferença, né? Na verdade não tem, né? Você falou bem, acho que tem qualificação, conhecimento, enfim, que a gente tem que ir atrás do que a gente gosta, né? Buscar saber. Networking, que você falou super bem através de projetos voluntários, que nada mais é do que conhecer pessoas e se aventurar em algo novo. Eu sempre falo para as meninas do Industry for Her, por favor, se conectem a todo mundo que vocês conhecem, assim, aqui, né? As empresas que elas acabam tendo algum tipo de, enfim, de conversa, de apresentação. Exato. Isso é super importante. Uma rede de networking. Exato. Hoje é tudo, né? E eu queria dar 2 exemplos que você falou que eu estava esquecendo. Eu cheguei em 2016, eu fui eleita top 20 influenciadoras da América Latina para marketing digital. E não era influenciadora, assim, de conteúdo, né? De fazer realmente conteúdo específico para aquilo. E eu usava só o Twitter e o LinkedIn na época, eu não usava o Instagram. O Instagram até era diferente na época, enfim. E meu Twitter, hoje eu tenho uma rede muito grande no Twitter, inclusive. E por que eu estou falando isso? Porque usar as redes sociais, saber usar as redes sociais, também isso gera muito favor. Tanto para você buscar essas conexões. Então, por exemplo, quando... para várias coisas, assim, tanto no Facebook também, eu usava uma época muito mais o Facebook, só de eu estar comentando a minha visão sobre uma leitura, sobre um artigo que saiu, sabe? Isso começou a despertar a atenção das pessoas, e dizer, nossa, mas ela tem um conhecimento legal sobre aquilo. A partir daí que eu comecei a dar palestra. Poxa, eu gostei do que você comentou. Qual é a tua experiência? Eu fiz isso. Legal, você podia falar. É isso. Então, assim, você usar as redes sociais para isso, para fazer conexões. Então, também, eu coloquei na minha cabeça em 2018 2017, que eu queria palestrar fora do Brasil. E falei, não, eu quero palestrar, eu já estava, em espanhol principalmente, que eu falo melhor espanhol que o inglês, né? Enfim, mas eu gosto de espanhol, eu falo que é coisa de outras vidas, eu acho que eu amo espanhol. Então, eu falei, não, eu quero palestrar fora do Brasil, Argentina, Uruguai, sei lá, mas eu quero palestrar, e eu comecei a fazer conexões no LinkedIn com pessoas de fora do meu meio, de esporte ou de marketing mesmo. E comecei a conectar, mas assim, só conectar, dizia, eu gostaria muito de fazer aquela coisa do LinkedIn. E em 2018, e claro,
postando conteúdo, falando a minha visão, postando, sabe? Sempre levando algum conteúdo extra. Nada muito grande, eu sempre gostei muito de escrever, então talvez isso me ajudou também. Mas eu não digo, não precisa escrever artigos, mas só o fato de você estar compartilhando e dar o seu olhar daquilo já ajuda. Em 2018, exatamente um ano depois que eu comecei esse processo de fazer essas conexões, esse networking, eu fui convidada para palestrar na Bolívia, num evento muito grande que tinha lá. Então foi sensacional. E eu tenho esse depoimento no meu LinkedIn, inclusive. Quem quiser olhar, eu escrevi um artigo falando disso. Falei, gente, é surreal como quando a gente coloca na nossa cabeça, e eu acho que isso vem muito até de eu estar hoje no Galo, é muito disso, assim, também. Porque eu sempre quis, sabe, atuar na gestão de clube, vivenciar isso do futebol. Nossa, então, assim, eu acho que é muito disso, você idealizar e você buscar aquilo com conhecimento, com network, nossa. E eu acho que, assim, pegando esse último gancho, autoconhecimento, né? Porque você saber onde você quer chegar, por quê, né? Qual que é o seu propósito naquilo? Quem é você no mundo? Quais são os seus gaps? O que você precisa fazer para chegar num lugar? Isso tem muito a ver com você se conhecer, olhar para dentro, né? Refletir, dar um passo para trás, sair, né, da loucura que a gente vive para entender melhor onde você está, quem você é, para onde você quer ir. Acho que ajuda bastante a depois fazer as conexões certas, buscar qual que é o conhecimento correto e assim por diante. É isso aí. Olha lá, muitas dicas sobre esse tema. Vamos mais uma aqui para ir fechando? Vamos lá. Gabriele Bueno, qual a maior dificuldade em se inserir em um ambiente de trabalho majoritariamente masculino? E quais são as dicas para tornar essa inserção mais tranquila? Olha, eu acho que é a questão de você... A mulher que vai carregar isso para... Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu sempre falo assim que a gente vai ter que carregar esse peso, de certa forma, de você ser não uma ótima profissional, mas você vai ter que mostrar que você é uma ótima profissional. E principalmente quando você atua num ambiente majoritariamente masculino. Então, acho que esse é o maior peso, assim, de você tá toda hora tendo que provar, talvez, que você sabe do que você está falando, que você sabe. Como eu falei, eu vou te dizer assim, hoje eu já não preciso muito mais disso, graças a Deus, acho que por tudo que eu falei, né, acho que as palestras me ajudam muito nisso, assim, esse fato de eu estar sempre falando e dando a voz, né, dando a cara a tapa de não ter medo de falar, isso me ajudou muito. Mas quem não fala, por exemplo, acho que é isso. Infelizmente, a gente vai ter que ainda partir por isso, de provar que você sabe o que você está falando. Acho que esse é o primeiro ponto. Mas encarar isso até como, sabe... aquilo que você falou do autoconhecimento. Eu acho que inteligência emocional é uma das soft skills que a gente precisa Exatamente. ter. Eu estava esquecendo disso. Inteligência emocional, eu acho que faz uns 2 anos, que a minha filha menor tem 3 anos e meio. E ela veio num processo que para mim foi um tanto difícil, assim, eu entrei em depressão, enfim, na época, porque eu estava num momento profissional muito bom, em 2018, assim, que foi depois da palestra, inclusive da Bolívia, eu estava... E eu descobri que eu estava grávida com 5 meses. Isso aí ficou para o outro lado. Estava com 5 meses. Praticamente 5 meses. Eu estava com 4 meses e meio, certinho. Eu lembro que ele falou 18 semanas. Eu falei, meu Deus, como assim? Calma. Calma. Mas eu tinha emagrecido. Enfim, são vários fatores. E aquilo, assim, foi uma... E a partir de então, eu tive que buscar mais inteligência emocional, tive que buscar muitas outras coisas, soft skills, para muita coisa. E falo até que ela é uma dádiva, né? Porque acho que depois dela que me fortaleceu e que eu estive no Grêmio, hoje estou aqui, enfim. Mas o que eu ia falar é o seguinte: eu acho que eu levo tão assim, eu acho que todo esse processo me fez levar tão de uma forma mais leve isso. Não é tipo provar, assim, eu sei o que eu tô falando, sabe? Então, assim, eu falo, apresento. Se tem alguma coisa que eu sinto que é para um lado de ela não é tudo, sabe? Aquela coisa machista, ou ela não sabe. Eu sei, eu entreguei o meu melhor, eu fiz, e eu acho que a gente ou aqueles caras que repetem o que você está falando. Ou que não deixam você falar. Ou que não deixam você falar, típicos. Tem muito isso, mas eu acho que é difícil talvez para mim falar com mais propriedade nisso, porque hoje eu estou num ambiente que eu sou muito, eu tenho esses meus diretores que me ouvem, tenho profissionais que me ouvem. Em poucos momentos que eu sinto que eu não tenho tanto acesso,
é muito mais de eu tentar mostrar, olha, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para, sabe? É muito complicado porque eu acho que vai de ambiente para ambiente, vai de situação para situação, mas infelizmente a gente tem que ter essa questão assim de provar, de, sabe, meio que se afirmar, mas eu acho que a gente tem que levar de um modo leve. Não. Fazer o teu melhor, sabe? Fazer, olha, eu fiz, dei o meu melhor, persistir. Exato. Acho que tem que tentar levar de uma forma leve, porque senão... Olha só, eu falei que eu ia fazer uma última, mas eu vou fazer, eu preciso, desculpa, meninas. Não, vamos lá, tô adorando. Desculpa com a Júlia e a Rosane, mas é porque tem a pergunta de um homem aqui que eu acho que a gente precisa falar sobre isso, eu acho que é uma pergunta ótima. Quais dicas você daria para os homens, parceiros, pais e irmãos para conseguirem apoiá-las na construção de carreira delas? Achei fenomenal, porque eu sei que tem homens que escutam a gente aqui. Então, muito legal. Obrigada, Fabiana, adorei a pergunta. Não, muito legal. Eu acho que é ter esse olhar, assim, sabe? Eu acho que os homens precisam mais, nesse sentido, ter esses cuidados que às vezes podem parecer tão pequenos, mas às vezes de não cortar a fala, de falar mais alto para querer se impor. Começa já por aí, comportamento, né, do homem, assim, de tentar... Mas acho que ele pode dizer, assim, essa questão da empatia, de acolher, sabe? Acho que essa acolhida que a gente precisa ter. Quando eu cheguei, tanto no Grêmio quanto no Galo principalmente, que eu me senti acolhida pelo meu diretor, pelo novo CEO que estava chegando, o CEO antigo também. Quando meu amigo me ligou, um homem me ligar e dizer que ele só confiava em mim para seguir aquele cargo, e ele é sensacional, porque ele fez vários projetos com o futebol feminino, ele queria dar, né, esse olhar para a mulher, então eu acho que esse é o papel do homem, assim, sabe, mostrar que a mulher pode estar fazendo aquilo que ela ama, seja ao lado de uma mulher ou ao lado de um homem, ela é tão profissional quanto ele, então acho que levar isso para o filho, para o irmão, para o pai, né, começar a compartilhar mais, né, a gente tem tantas, aí no esporte, quando eu pego assim, a gente fala, ai, é o Neymar, é o, sei lá, Gabigol, enfim, é a Marta, é a Cristiane, claro que o futebol feminino a gente, né, é pouco falado e tal, mas é a Serena Williams, né, sabe, vamos tentar trazer mais cases, então, pô, se a Serena Williams que, né, se aposentou agora, meu Deus, a carreira dela é maravilhosa, a história dela é maravilhosa, incrível, a gente tem tantas mulheres com histórias maravilhosas, então, assim, de repente, a partir do homem levar isso, começar a implantar isso, assim... Dá oportunidade, sementinhas pequenas, e quando ele faz isso para um filho, para um amigo, poxa, você viu esse post dessa menina falando disso? Eu, graças a Deus, tenho muitos homens do meu lado, a minha rede de apoio, quando eu falei aquela hora, eu tenho uma rede de apoio masculina muito legal nesse sentido também. Tenho grandes amigos do esporte, o José Neto, que foi técnico da seleção brasileira, tanto masculina, hoje ele é da feminina, é um grande amigo meu, foi técnico da seleção de basquete da seleção do time de basquete do Flamengo também. Ele é um cara que está sempre me apoiando, me acompanha já há uns 4 anos, eu tenho jornalistas, grandes amigos meus da ESPN, enfim, que sempre estão ali, então eles são uma rede de apoio também, às vezes são caras que, quando eles percebem que eu estou meio que, sabe, querendo desistir, eles vão lá e falam, não, tá. Então, mas por quê? Porque eles... tem essa questão de, talvez até por eles estarem lidando, né, com que nem ele é técnico da seleção feminina de basquete, os meninos que atuam na TV, que estão mais com apresentadoras, mas acho que é isso, eles compartilhar, né, mais essa voz das mulheres, de alguma forma, sabe? Acho que já começa por aí, já consegue mudar o olhar do que o filho vai ter, do que o irmão vai ter, e aí esse filho vai começar a parar para escutar o que você tem para falar, e não vai simplesmente ficar de braço cruzado e, né, com a tua cara. É isso aí, eu acho que observar, dar oportunidade, escutar. Eu acho que tem muitas situações, defender, isso que eu ia falar. Assim, existem muitas situações que, poxa, se você tá numa reunião ou num local onde você vê um cara interrompendo uma mulher, assediando ou qualquer outra coisa, poder se impor naquele momento, né? Exato. Poder ajudar. Poxa, se ela está sendo interrompida, olha, desculpa, mas... Exato. Enfim, a Débora estava falando alguma coisa. Isso. Esse ponto a Débora já tinha comentado antes. O que mais você está trazendo para a mesa, né? Exato. Ou defender de alguma outra forma. Eu acho que são... ter o olhar para isso, esse feeling e poder atuar em prol das mulheres já ajuda demais. E deixa eu só comentar, até detalhes bobos, assim, como eu falei, eu estou muito no Twitter, e há uns tempos atrás, antes mesmo de Grêmio e tal, eu postava algumas matérias, ou alguns comentários meus, ou enfim, ou postava alguma notícia, enfim.
E eu não lembro qual era a notícia, mas eu lembro que eu postei no Twitter e tal, e aí teve um compartilhamento e tal. 2 minutos depois, 5 minutos depois, um profissional, um homem, postou e o dele bombou, assim, bombou. E eu não tô falando por ciúme, por ego, por nada, mas aí as pessoas começaram a falar: ei, mas quem trouxe primeiro isso foi a Débora, por que você não tá compartilhando dela? Sabe? Então, assim, às vezes são pequenos detalhes, e no LinkedIn mesmo também, uma vez saiu uma polêmica nesse sentido, porque o cara simplesmente copiou a minha fala. Ele copiou o que eu escrevi. Caramba. E colou, e o dele bombou. E aí, nossa, deu uma polêmica muito grande, e eu nem me envolvi, eu falei assim, ai, gente. Sabe, as pessoas começando a colocar print no comentário, enfim. Então, são pequenos gestos que... Aí, às vezes, que, claro, eu não vou julgar quem está compartilhando, porque às vezes esse cara que compartilhou, ele nem sabe que a pessoa fez aquilo. Mas é como tu falou, ter o olhar de observação para as atitudes do dia a dia. Eu acho que isso é o fundamental, para o que ele está fazendo, tanto de exemplo, e do que ele está se omitindo. Acho que esse é o ponto. Maravilha! Amei. Eu Sério, também. foi incrível. Ficaria falando aqui horas e horas. A gente poderia ficar falando muito mais. Eu vou ter a sorte de falar mais com você depois. Queria te agradecer muito por ter vindo aqui conversar com a gente. Tenho certeza que você hoje fez a diferença para muitas das mulheres que estão nos acompanhando, homens também, sem dúvida nenhuma. Eu saí aqui cheia de insights e inspirações. Que bom. Desejo a todo mundo uma boa noite. E também. E até o próximo, né? Até mais. Obrigada, gente. Uma honra. Beijos. Até mais.